E é isso hoje que a gente tem, né? Na verdade, esse desenho aí, vocês conhecem, ele é bem antigo, ele tem 20 anos e tal, mas eu coloco ele dentro dessa ideia de que crise não pertence a um espaço institucional específico. Para a gente pensar formas de abordar a crise, formas de manejar a crise, a gente tem que pensar dentro de uma espécie de e qual que é a rede que a gente tem, qual que é o sistema no qual a gente está, em que essa manifestação ela aparece, tá? Bom, então eu acho muito saudável, eu acho um exercício muito importante a gente pensar a atenção à crise como um equivalente do modelo assistencial que existe. Então, por exemplo, né, a partir do início dos anos 2000, a política de saúde mental ela passa a ter que garantir universalidade, integralidade e equidade, como eu disse. Então, é, vocês imaginem que existe um processo, então, começa nos anos 90, de fechamento do número de leitos, e depois, posteriormente, a abertura de serviços comunitários, e serviços comunitários que eles, via de regra, funcionavam é, como, como serviços que eles não eram uma rede substitutiva, mas uma rede complementar a um sistema que ele tinha o hospital psiquiátrico ainda como uma grande referência, mas que em um determinado momento, com o fechamento de leitos, fala assim, olha, esses serviços comunitários eles têm que fazer alguma coisa em relação às situações graves, porque essas situações graves elas não podem ocupar um sistema que funciona de uma forma paralela ou um outro sistema que não essa rede de saúde mental. Então, então passa a existir também dentro da organização e da formação dessa política uma espécie de equivalência de que se você não tem hospital psiquiátrico, devem ser criados outros tipos de dispositivos e uma outra forma de organização do sistema, no qual haja algum lugar para que esses casos graves eles fossem. Então, foi uma época, por exemplo, é, isso mais ou menos uns 10 anos, uns 12 anos atrás, em que as associações de psiquiatria, elas pressionavam muito pela abertura de leitos em hospital geral, que elas entendiam que aí sim era um espaço de realizar crise, um espaço de práticas psiquiátricas, e pensar que a abordagem à crise era uma prática absolutamente médica, porque ela envolvia algumas práticas, por exemplo, com administração de medicamento e contenção, que na época, nesse debate, 10, 15 anos atrás, eles faziam parte de uma coisa que era ato médico, que era uma prática exclusivamente do médico. Então, existia uma ideia de que para você fazer algum tipo de abordagem à crise, você tinha que estar dentro de uma instituição que ela era norteada e organizada a partir de critérios médicos, a partir de protocolos, e que você tinha a presença do médico para desenvolver algumas práticas que eram exclusivas dele, por exemplo, contenção e medicação. E aí, nesse período, teve uma pressão enorme pela abertura de novos leitos no hospital geral, em protocolos de psiquiatria. Mesmo hoje, quando você vê o projeto da Associação Brasileira de Psiquiatria, ela funciona como uma grande referência hoje das políticas de saúde mental do Ministério da Saúde, você vê que existe uma perspectiva, existe que as práticas dentro dos CAPs elas sejam padronizadas a partir de evidências científicas, né, que esse é o referencial, né? Bom, enfim, e esse científico a gente pode colocar com muitas aspas, né? E também se fala que nessa rede que ela deve existir, que ela não é permeada por ideologia, né? Então, é como se tudo que eu estou falando é uma ideologia, ele é uma rede que ela deve ter pronto-socorros de psiquiatria com uma frequência maior e um número de leitos muito maior e outros dispositivos que seriam dispositivos médicos que eles garantam que essas práticas elas sejam desempenhadas em todas as situações em que a pessoa ela tiver uma sintomatologia mais intensa. E aí eu acho que eu gostaria de falar aqui para vocês como que a gente pode pensar a crise como um fenômeno
dentro desses dois referenciais de organização do sistema de saúde. Primeiro modelo, a gente tem, quando a gente fala assim, olha, o hospital psiquiátrico ele tem uma prática para pessoas que elas se reagudizam e têm um problema, por exemplo, relacionado a álcool e drogas, ou que tem um problema relacionado a transtornos de humor, ou que elas estão pensando em se matar, né? Então, esse modelo dentro do hospital, ele é muito baseado na ideia de que as práticas elas são convergentes ao diagnóstico e a uma avaliação clínica que categoriza a pessoa naquele momento. Então, existe um predomínio da descrição, né, e isso dentro do grande modelo pineliano, né, que o hospital psiquiátrico, na manicômio, é o local de observação e categorização das pessoas, e da doença mental, do sofrimento mental.